Então, finalizando aqui os vídeos, os nossos estudos a respeito da audiência de instrução e julgamento, cumpre-nos falar sobre o 367, depois sobre o 365 e sobre o 362 do Código, tá? O 367, ele fala do termo de audiência, né? Diz assim, o 367 do CPC. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que constará, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos das decisões interlocutórias que nós falamos, que são proferidas, várias decisões, né, várias questões são resolvidas na oportunidade da IJ, então devem constar por extenso os despachos, as decisões e a sentença, se ela for proferida na oportunidade da IJ, tá? Isso é o que diz o 367 do Código, ok? Diz o parágrafo 1º, quando o termo não for registrado por meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio, tá? Então, os processos físicos, né? O termo de audiência ele é reduzido por escrito, tá? E o juiz ele vai rubricar todas as páginas desse termo que depois serão encartadas no processo físico, bem como num livro próprio, né? Que fica registrado no cartório, o livro de atas de audiência, tá? Diz depois aqui o parágrafo 2º, subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão e o chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes, tá? Então, as partes elas não precisam assinar o termo de audiência, tá? A não ser que tenha ali alguma manifestação de vontade delas, né? Como, por exemplo, um acordo feito pelas partes quando o advogado não tinha poderes para transigir em nome dela, tá? Ou quando há lá algum requerimento, alguma questão feita em depoimento pessoal, né, pela própria parte, que o juiz faz constar da ata e que aí a parte necessariamente tem que assinar, tá? Diz aqui ainda, com relação, o código com relação ao termo aí da ata da audiência. O escrivão ou chefe de secretaria transladará para os autos uma cópia autêntica do termo de audiência, tá? Então essa que vai para o livro próprio, também sai uma cópia, normalmente são assinadas em duas vias, porque uma vai para o livro do cartório, né, o livro próprio de atas de audiência, e outra vai para os autos físicos, né, pessoal? O parágrafo 4º fala agora dos processos eletrônicos, que a maioria é o que vem acontecendo, né? Já há algum tempo nós temos trabalhado só com processos eletrônicos, né? Os físicos são os que já se encontram em curso, já ajuizados deste modo, né? Neste formato, tá? Diz aqui o parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste código, também em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Então, se o processo for eletrônico, nós vamos estar adstritos também às normas baixadas pelos tribunais, né? Nesses tempos de pandemia, então, essas questões foram todas regulamentadas pelos respectivos tribunais, tá? Então, essa regulamentação que vem por instrução normativa, que vem por portaria do tribunal, né? Dizem também de que modo esses atos eletrônicos se realizam, tá? Em formato eletrônico, nós temos algumas comarcas que a ata da audiência ela é impressa e assinada também de maneira impressa, tá? Além de ficar tudo registrado num arquivo eletrônico, tá? A audiência na íntegra, né? Ali do modo como ela se realizou ao vivo, né? Já outras comarcas, não há nem assinatura da ata. Terminada a sessão ali, a audiência de instrução e julgamento, o juiz agradece, dispensa as partes, né, e podem as partes sair e não assinam nada, pessoal, né? É até um tanto quanto estranho, mas a gente já está até se acostumando com isso, né? Depois a gente entra no processo e acessa a ata da audiência eletrônica que vai estar já disponível para as partes no processo, tá? A ata da audiência consta tudo o que ocorreu ali naquela ata, né? Consta na ata tudo o que ocorreu durante a audiência. Tá? Então, a prova oral, né, colhida na audiência, ela também é reduzida a termo, né? O parágrafo 5º é o que menciona isso, né? Menciona também a questão
a questão da redução dos depoimentos, tá, pessoal? Lembrando que os depoimentos, eles podem também, em processos escritos, serem registrados por estenotipia, né, ou por taquigrafia, que são aqueles aparelhos que fazem a abreviação dos diálogos. Tá? Então são formas de se registrar através do uso de abreviaturas, tá? Então sai alguns sinais ali, que depois aquela maquininha emite uma tirinha que passa pelo computador, né, num programinha, num sistema, e aí o depoimento ele é reduzido na íntegra por escrito, tá? Ele é transformado por escrito e colocado nos processos para que as partes possam ler aqueles depoimentos, tá? Então estenotipia, taquigrafia é mais para registrar rapidamente o que está sendo falado. Tá, mas depois esses depoimentos eles estão transcritos de maneira integral por escrito, tá? O termo, como nós vimos, assim eles são assinados. O depoimento das testemunhas, né? Quando o processo é físico, normalmente as testemunhas assinam os seus depoimentos por escrito, né? Mas agora na forma eletrônica, terminada a oitiva, eles encerram aquele arquivo de vídeo e áudio e a testemunha é dispensada, sem a necessidade de assinar nenhum termo de depoimento, porque está registrado lá de maneira eletrônica. Assim como nos processos eletrônicos, né, e usar o exemplo a Comarca de Ouro-Oeste. A Comarca de Ouro-Oeste, nós não assinamos nada. Terminou a audiência, o juiz então dá por encerrada a audiência, agradece a presença das partes e dispensa as partes que podem se retirar da sala de audiência sem assinar um documento escrito, tá? Então, isso está regulamentado pelos respectivos tribunais, tá? E de acordo com essa regulamentação é que esses atos, essas audiências, elas se realizam de maneira eletrônica. Ou melhor, ficam registrados de maneira eletrônica, né? Embora tenham ocorrido também audiências totalmente eletrônicas, com as partes nos seus respectivos escritórios, acompanhados dos seus advogados, tá? Então não é todo mundo ali na sala, no recinto de audiência, mas de maneira remota, cada um no seu escritório, né? No seu computador, na sua casa, tá? A respeito disso, dessa questão do termo de audiência, diz o Marcos Vinícius: do termo de audiência constarão a presença e as ausências das partes, dos advogados, das testemunhas, tá? Vai constar também o resultado da tentativa de conciliação, consta ainda um histórico resumido de tudo o que ocorreu na audiência, se foram ouvidos os peritos, se foram ouvidos os assistentes técnicos, se foi colhido depoimento pessoal, vai constar, se foi ouvidas as testemunhas do autor, as testemunhas do réu, vão constar também, testemunhas do juízo, poderiam ter sido ouvidas, né? Se houve contradita, vai constar na ata da audiência. Se as partes desistiram de alguma testemunha ou de algumas testemunhas, né, das que foram arroladas, deve constar também por escrito na ata da audiência, tá? Bem como decisões que foram proferidas pelo juiz, de ofício a requerimento das partes, bem como as alegações finais orais, se elas forem apresentadas oralmente. Tudo que é falado pelos advogados vai constar na ata da audiência, a parte dos debates orais, tá? E também constar a sentença, caso a sentença tenha sido prolatada na oportunidade da IJ, tá? Então, consta realmente tudo o que aconteceu, deve ser registrado na ata da audiência de instrução e julgamento, ok? Uma última questão, ou melhor, duas últimas questões, né? A previsão do 365, que fala da unidade da audiência de instrução e julgamento. Diz o 365 que a audiência ela é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida, ou seja, dividida, na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes, tá? Então, na oportunidade, a audiência ela se realiza dentro desse princípio da unidade da audiência, tá? Então ela é única, ela é una e contínua, tá? Ela só vai ser cindida, né? Ela só vai poder ser dividida na ausência do perito, tá? Como diz aqui, ou de testemunha, certo? Então, caso não seja possível ouvir o perito ou a testemunha, alguma testemunha, né, que comparece, outra que não pôde comparecer, porque estava com algum problema de saúde, porque teve algum outro problema, e isso justifica a sua ausência, né? O juiz, então, ele vai poder cindir a audiência de instrução e realizar ela em mais de uma oportunidade, uma parte num dia, uma parte na outra, tá?
Isso diz o Marcos Vinícius, até mencionando uma questão assim, a possibilidade de audiência ser cindida em mais de uma, quando diz que a colheita da prova oral deve ser concentrada em um único ato, para que os atos instrutórios fiquem próximos entre si e não se apaguem da memória do juiz, tá? Porém, isso nem sempre é possível, tá? A própria lei, o próprio código, ele faz uma ressalva quando não é possível a realização da audiência toda numa única oportunidade. A conclusão da AIJ no mesmo dia em que ela se iniciou, né? Então, se o número de testemunhas, por exemplo, é muito grande, a causa é complexa, tem várias partes, vários autores, vários réus, né? Cada um tem várias testemunhas para serem ouvidas e pode ser que o juiz não consiga ouvir todas no mesmo dia. Então ele vai, mesmo sendo preferencialmente, né, ela deve ser realizada todas num único dia, de maneira contínua, mas às vezes não é possível. Tá? Como, por exemplo, tendo um número tão grande de testemunhas que o juiz não consegue ouvir todas no mesmo dia. Tá? Dado lá o adiantado da pauta, né? A audiência está marcada já para o final da pauta, então não dá para realizar todas no mesmo dia. Todas as oitivas no mesmo dia, tá? Então é possível ele redesignar para uma nova oportunidade e continuar a IJ num novo dia. Isso é o que diz o parágrafo único, fazendo essa ressalva, né? Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Tá? Então essa audiência ela passa a ter preferência na pauta de outro dia, né, em que os outros processos também serão julgados. Tá? Então é possível, né? O juiz ele irá primar, ele irá tentar fazer toda a instrução, encerrar toda a instrução num único dia, numa única oportunidade. Porém, se isso não for possível, é possível então a realização da IJ em mais de uma oportunidade, a cisão, a divisão dela em 2 ou mais atos aí, tá? E para finalizar, pessoal, quando falamos de audiência de instrução, cumpre-nos analisar o 362 do CPC, que traz as hipóteses de adiamento da audiência de instrução e julgamento, tá? Então, a possibilidade do juiz adiar ela. Diz o 362, a audiência poderá ser adiada, inciso 1, por convenção das partes, ou seja, quando as partes chegam a um acordo, né, e pedem lá uma redesignação. Nessa hipótese, temos que destacar que ela só pode ocorrer uma vez. Tá? Então o juiz ele redesigna por comum acordo das partes, então ambas as partes têm que assinar a petição de adiamento da audiência, tá? E essa hipótese só pode ocorrer uma vez, tá? As partes não podem ficar pedindo constantes adiamentos, o que traria prejuízo à celeridade processual, né? O que importaria ali numa morosidade quanto à solução de mérito, tá? Então, por uma única vez as partes podem convencionar o adiamento. A segunda hipótese, e que é possível o adiamento da audiência, se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, tá? Então não pode comparecer o juiz naquele dia, vai ser redesignado para uma nova data. Não pode comparecer o representante do Ministério Público, a presença dele é obrigatória na audiência, vai ser redesignada para uma outra data, tá? Vai ser adiada a audiência, tá? Se forem as partes, e a parte tem depoimento pessoal para prestar, né? O advogado, que também é uma pessoa, dentre essas quaisquer pessoas que o código menciona, né? Pessoas que participam da audiência, uma testemunha arrolada, né? É possível então pedir o adiamento desta audiência de instrução e julgamento para uma outra data. Porém, a hipótese tem que ser justificada, tá? Por exemplo, uma ausência por motivo de saúde, tá? É comum aos advogados pedirem um adiamento para que ele possa participar de uma outra audiência, num outro juízo, num outro processo, e que vai ocorrer no mesmo horário da audiência designada, tá? É possível, o juiz redesigna, tá? Porém, deve ficar atento que o advogado ele tem que ser único a representar a parte.
Se a parte está representada lá por 3 advogados que constam da procuração e um deles não pode comparecer, o juiz ele vai poder indeferir, porque os outros advogados constituídos, eles poderiam comparecer à IJ e ela então poderia se realizar normalmente, tá? Então, a ausência do advogado, porque ele tem outra audiência no mesmo dia e horário em outro local, né, em que a audiência vai se realizar, é comum. Nós costumamos pedir, nós conseguimos adiar a audiência. Porém, nós temos que observar que se tivermos juntos na procuração com outros advogados, nós vamos ter que demonstrar que temos mais de uma audiência e que esses advogados também estariam comprometidos na realização de outros atos aí e que impediriam todos, portanto, de comparecer à IJ designada. Porque se houver a parte, tiver a representação de um único advogado a mais ali que pode representá-la na IJ, o juiz ele vai poder negar essa redesignação, esse adiamento da audiência de instrução, tá? E o 362, ele menciona ainda no parágrafo 1º: o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, não sendo, o juiz procederá à instrução, tá? Então, esse impedimento, pessoal, normalmente a gente comunica antes, tá? O advogado vai ter uma audiência numa outra comarca no mesmo horário. A gente faz uma petição antes da data pedindo a redesignação, tá? A parte não vai poder comparecer, ficou doente, né? Teve um problema de saúde, consegue um atestado, manda para o advogado para ele poder juntar antes da audiência. A comprovação a gente deve fazer antes da realização da audiência, para que aí a gente possa pedir esse adiamento anteriormente à sua realização, tá? Porque se caso isso não ocorra, não tendo um pedido ali de adiamento e nenhuma justificativa para isso, o juiz ele vai poder realizar a instrução conforme diz o parágrafo 1º, tá? Mas lembrando que existem casos em que esse adiamento só pode ser comprovado depois, tá? Não dá para comunicar com antecedência. Por exemplo, quando a parte está indo, né, com o advogado para audiência e quebra o carro no meio do caminho. Isso já aconteceu comigo, né? Na verdade, furou um pneu e eu não conseguiria trocar o pneu do carro. Estava chovendo naquele dia, né? Era uma estrada ruim, sem acostamento. Eu achei um lugar para trocar o pneu lá, mas eu não conseguiria, dado o adiantado do tempo, eu não conseguiria chegar em tempo para a audiência. E eu me lembro que não pegava celular, eu tive que andar um trecho para conseguir ter sinal de celular, para poder ligar antes do início da audiência, no fórum, e pedir para falar lá no cartório, né, para dizer que eu não chegaria para a audiência porque meu carro tinha quebrado no caminho. Na verdade, tinha furado o pneu no caminho, tá? Então, eu troquei o pneu. Lembro que cheguei ensopado lá no fórum, né? Na verdade, ensopado e sujo, porque a estrada não tinha acostamento. Quando passava um ônibus todo sujo, aquilo jogava aquela água amarela em mim, né? Eu me lembro que eu cheguei lá todo sujo no cartório para demonstrar aí, né, que aquilo não era uma invenção minha, né, que eu realmente vinha para a audiência e teve uma situação ali, um fato necessário que me impediu de comparecer. Tá? Então eu consegui ainda comunicar antes e o juiz ele adiou a audiência para o final da pauta. Quando eu cheguei lá e ele viu a condição que eu estava, ele adiou para um novo dia. A audiência nem se realizou nessa oportunidade, ele redesignou para uma nova data. Tá? Então, preferencialmente, para que não haja prejuízo, para que haja menos risco de prejuízo, a gente deve informar antes. Se não informarmos antes, porque só foi possível informar depois, sem problema nenhum. Se o juiz tiver realizado a instrução, ele vai ter que realizar novamente, tá? Ele vai ter que designar uma nova data para poder fazer toda a produção da prova na presença daquela parte do seu defensor que não pôde comparecer à audiência de instrução e julgamento, tá? Outra disposição aqui importante é do parágrafo 2º, né, pessoal? O vídeo está ficando longo, mas como é o último, vamos até o final dele. Parágrafo 2º, 362, diz assim: o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Tá? Então, essa preocupação de avisar antes que eu não iria comparecer era para que, se o juiz realizasse a instrução, né, para que então ele não dispensasse a oitiva das minhas testemunhas. Porque se nós advogados não comparecemos, é como se estivesse a parte que nós representamos abrindo mão de produzir a prova em audiência.
Tá? Então, como diz o parágrafo 2º, o juiz ele pode dispensar a produção das provas requerida pela parte cujo advogado ou defensor público não compareceu à audiência. A mesma coisa para o Ministério Público, né? Quando ele atua como parte no processo. O juiz vai considerar que ele dispensou a oitiva porque ele não compareceu à audiência, ele não comunicou com antecedência, não justificou a sua ausência com antecedência, como diz a lei, como determina o Código de Processo Civil, tá? Sobre isso, Humberto Teodoro Júnior diz que, faltando ambos os advogados, poderá o juiz dispensar toda a instrução e proferir logo um julgamento conforme o estado do processo, que é como se ambas as partes abrissem mão de produzir outras provas. Ou então, o juiz irá promover a colheita da prova sem a presença dos interessados. Se o juiz resolve não dispensar, isso é uma posição dele, né? O juiz o entende por bem ouvir as testemunhas que compareceram, ele poderia ouvir até mesmo sem a presença dos advogados que arrolaram as testemunhas, sem a presença da parte, né, e do seu defensor, de quem o representaria na audiência, sem ele estar presente na audiência. Tá? Mas caso o juiz entenda que não, o juiz não precisa de prova, isso era responsabilidade das partes, ele poderá já partir direto com um julgamento conforme o estado do processo, se ambos os advogados que representam as partes faltarem à audiência. Tá? E o 362, então daí a importância, nossa responsabilidade em comparecer, se não pudermos comparecer, justificar a ausência, fazer isso com antecedência, porque se o juiz negar a redesignação, o adiamento, dá tempo da gente pedir para que um outro colega vá à audiência em nosso lugar, né? Otorgamos lá um subestabelecimento para que ele possa ir à audiência realizar e representar a parte, para que não haja nenhum prejuízo na produção da prova da parte, porque nós poderíamos ser responsabilizados civilmente por isso, ok? E para finalizar, a hipótese do 362.3, que levaria também a um adiamento da audiência, quando por atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Tá? Então também seria uma hipótese de adiamento da audiência, quando houver um atraso injustificado do início dela por mais de 30 minutos do horário marcado. Tá? Então, normalmente esse atraso se dá por conta do juízo e sempre tem uma justificativa. Né, excesso, acúmulo de trabalho, falta de servidores, falta de material, né? Então é possível ali haver um atraso superior a 30 minutos, porque há justificativa. Mas quando esse atraso não é justificado, tá? A parte ela pode requerer então o adiamento para uma nova oportunidade, porque as audiências já estão com um atraso ali superior a 30 minutos, e aí nós poderíamos buscar um adiamento para uma nova data. Okay? Havendo adiamento, as partes elas devem sair intimadas, se já estivessem lá presentes, né? Apenas um advogado de uma da parte não pôde comparecer, comunicou depois, né? E a audiência vai ser redesignada. Se a audiência já for redesignada pelo juiz, as partes elas já saem intimadas. Todos aqueles que compareceram já saem intimados, para evitar uma nova intimação, a necessidade de uma nova intimação. Tá? Então, estando todos ali, né, o adiantado do tempo não permitiu a realização da audiência, foi remarcada para um outro dia, todos já saem intimados ali da nova data da audiência de instrução e julgamento. Beleza? Bom, então aqui a gente encerra a nossa análise sobre a IJ. Encerramos também a análise do primeiro material, na verdade do material que cabia a esse semestre estudarmos, tá? Fica agora faltando apenas a análise do material 2, da apostila lá do material de apoio 2, que foi disponibilizado para vocês também lá na plataforma, tá? Que trata das tutelas provisórias. Então agora vocês façam da mesma forma, baixem o arquivo que está lá na plataforma, imprimam o arquivo e tenham em mãos aí para acompanhamento das nossas aulas, ok? Então eu volto aí nos próximos vídeos, tá? Para tratar agora da tutela provisória. Obrigado mais uma vez, pessoal. Grande abraço.